Ateiros e ateiros, Prica aqui. Vamos agora para o quarto episódio dessa série, dessa pintura linda que a gente está fazendo aqui, de um tecido que eu recebi. Ele foi criado pela Andrea Betega para a Tecidos Pedra Negra. Lá no meu Instagram vocês votaram para escolher a estampa e essa aqui foi a mais votada. No primeiro episódio eu pintei o moedor de pimenta, o pote de picles, a cebola. No terceiro episódio eu pintei a carne, que foi bastante trabalhosa, mas que valeu a pena. Quem acompanhou aí viu que como começou e depois ela foi se transformando. E agora, no quarto episódio, a gente vai pintar o prato. Como vocês podem ver, eu adiantei um pedacinho porque para não ficar muito longo. E o nosso copo de chopp, tá? Então, vai deixando seu like, se inscreve para você não perder os conteúdos. E ativa o sininho, porque aí, dessa forma, você recebe aviso de toda vez que eu postar aqui no canal. Para quem quer saber onde está o risco está no meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui. Lá na bio do meu perfil tem um canal de transmissão que é dentro do Instagram, não é no Telegram. Dentro do meu Instagram, esse canal se chama Prica Dicas e Conteúdo. Clica nesse nome lá na bio, que você já entra nesse canal, é gratuito e os riscos estão lá. Ou você pode entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, que o link estará no comentário fixado, não é na descrição do vídeo. Vai estar nos comentários, junto com o de vocês aí, os comentários, tá? Mas eu vou deixar fixado para ele ficar no topo, tá bom? Dito isso, bora começar. Aqui, eu já adiantei uma parte do prato e também o cogumelo, tá? Porque é para ficar mais fácil para eu mostrar, porque é repetido, tá? Então, a base do prato será branca, tá? Então, a gente vai preencher de branco e a borda, para parecer que é dourado, a gente vai usar o amarelo canário, tá? Então, você primeiro preenche o prato, tá? Com o branco. E a borda, eu vou mostrar o pincel que eu gosto de usar para fazer esses detalhes pequenininhos. É esse aqui, ó. C522 número 0. Ele é melhor para fazer essa parte aqui da bordinha. E o outro eu vou estar usando 523 número 8, tá? Ó. Então aqui eu vou usar esse pincelzinho pequenininho, porque olha como ele facilita a minha vida aqui para preenchimento. Olha aí. É muito mais tranquilo para fazer detalhes pequenos, ó. Você consegue trabalhar muito bem com esse pincel. E a cor do cogumelo vai ser... Opa, peguei errado. Vai ser marfim, tá? Então, você preenche de marfim a base do cogumelo, tá? Então, a gente tem base do prato branca, borda amarelo canário e base do cogumelo com marfim, tá? Então, é só preencher tudo. Feito o preenchimento, agora a gente vai fazer a sombra do prato. Que ele tem aqui essa sombrinha, ó, que dá aquele volume ali que é mais baixinho, prato fundo, né? Quer dizer, não tão fundo, mas é onde tem o relevo do prato. Então, vamos usar o cinza chumbo. Vamos pôr pouquinho no pincel e ainda com o pincel 522, só que eu tô usando o número 2 agora, ou com a tinta aqui, ó, vou pôr em cima da parte aqui pra ficar mais próximo. Eu vou fazer essa parte aqui, ó, onde eu deixei riscado no risco pra vocês, bem de leve, ó. Eu marco o contorno e agora eu esfumo em volta dessa marcação, ó. Bem de levinho. Encosto aqui do lado do cogumelo. Faço aqui essa puxadinha pra cá, ó, do prato. Aqui vai ser mais suave, então eu vou de leve, ó, pouquinho. Tá? E eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui nesse canto também, ó. Tentando acompanhar o risco aqui, ó, do prato. E aqui eu faço bem um pouquinho assim, ó, no acabamento, ó, bem de leve. Tem que ser bem clarinho, não pode colocar muito não, tá? Um pouquinho de sombra aqui desse lado. Vou fazer uma sombrinha projetada aqui desse lado de cá também, ó. Engraçado que na estampa não tá, mas tem que ter, ó. A estampa projetada do cogumelo, tanto da carne também, ó. Tem que ter a sombrinha projetada, porque tá em cima do prato, tá? Então, a gente vem, trabalha a sombra projetada. É importante, né? Porque tá em cima, então tem que ter. Aqui também, ó, tem que ter a sombrinha projetada. Ó, tá vendo? Porque isso aqui faz parte, tem que ter a sombrinha, porque tá em cima do prato, então tá fazendo sombra. Então, eu já fiz aqui também. Desse lado de cá, também vou fazer, ó. Sombra aqui, ó, da cebola. Do acabamento aqui também, ó, desse lado. E, ó, tem que fazer a sombrinha aqui, ó, projetada, tá? Da cebola aqui do lado. E eu vou fazer uma sombra mais fina aqui do lado da carne, tá? Mas essa aqui, a sombra da cebola, eu tenho que fazer
mais larguinha. E aqui, ó, eu vou fazendo mais próximo, tá? Deixando mais próximo da carne, não tão arrastado igual eu fiz. Porque tá mais pro lado da esquerda do que da direita. Então a sombra tá mais pra esquerda. Ó, tá vendo? E aqui traz também, né, um pedacinho do prato bem aqui no cantinho, ó. Não vai esquecer, ele tá marcado no risco, tá? Então ele tem um pedacinho de branco ali atrás, certo? Ó, feito isso, eu vou pegar a siena natural pra dar acabamento nessa parte dourada da borda, tá? Então eu pego um pouquinho de siena. A gente não vai colocar em tudo não, tá? Presta atenção aí pra você ver. Mas a gente vai trabalhar em alguns pontos. Ó, mais aqui na parte de baixo, ó. Da bordinha do meu prato. Ó, um pouco. Mas é na borda mesmo, tá? No acabamento de baixo, ó. Aí você vem, dá uma esfumadinha de leve. Desta forma aqui. Tá? E com o branco, eu vou fazer a iluminação. Bem de leve, ó. Um pouquinho de branco eu ilumino. É suave, mas pouquinha coisa, mas ele dá uma diferença, ó. Tá vendo? Ele dá um brilhozinho, tá? Então faça, porque faz diferença, tá? Agora eu vou fazer do lado de cá também. Olha aí como que ficou. Olha como dá diferença esse brilho do branco, gente. Olha como faz diferença. Ó, eu intensifiquei um pouquinho depois o cinza de novo, tá? E aqui eu coloquei um pouquinho de preto pra escurecer, porque eu achei que tava meio marcadinho, sabe? Aí eu usei preto pra tirar essa marcação que ficou. Eu acho que porque a tinta tava um pouco molhada, aí eu comecei a mexer e aí ficou marcado, tá? Bom, vamos lá pro cogumelo. Pra gente começar ele, a gente vai usar o siena natural, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho dessa cor nele. Então, ó, presta atenção. A gente vai começar fazendo um acabamento. E aqui você vai puxar, no caso, pra cima, ó. E daqui você puxa pra... Depois a gente puxa pra baixo, tá? Ó, pra dar a forma dele, tá? Tem que prestar atenção pra gente não mudar a forma do que a gente tá pintando. Então, aqui ele tem uma forma, a gente tem que prestar atenção. Pra que lado que tá indo a pincelada, porque senão a gente pinta ao contrário, aí não fica muito legal. Ó, então eu fiz a parte daqui. Essa aqui eu também já faço, ó. A gente já faz ao mesmo tempo, pra ganhar o tempo. Ó. Puxa aqui pra cima, assim. E aí, feito isso, a gente vai pegar... Aqui a gente pode gastar um pouquinho da tinta já, ó. Pega um pouquinho, desgasta ela aqui, ó, nessa parte, porque aqui vai ser bem mais escuro. Então, a gente desgasta e, ó, não mexe nessa parte, tem que ficar com essa claridade, tá? Só presta atenção pra você não cobrir onde não precisa, tá bom? Tirar o excesso. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Puxando sempre pra baixo, né? No mesmo sentido. Tá? Ó. Feito isso, vamos lá pro caramelo. O próximo que entra aqui. Caramelo. Colocamos aqui. E a gente vai trabalhar ele nessa parte aqui. Aqui desse lado. Reproduz aqui nesse também, que é todo igual, tá? O que você faz em um, você vai no outro e também faz. Sempre trazendo pra baixo, lembra que eu falei, né? Puxando pra baixo. Agora a gente pega o caramelo e começa a mexer aqui. Tá vendo que eu deixei os risquinhos pra gente seguir o sentido da parte que a gente tá mexendo, né, ó. Pra você fazer no mesmo sentido, ó. Vou pegar também um pouquinho, ainda são as duas cores primeiras, tá? Que é o siena. Ó, eu vou deixar um pouquinho mais com siena do lado da esquerda aqui, tá? No outro também, só que no outro é na direita, ó. Desse lado de cá. Aí a gente pega caramelo e faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Embaixo, eu dou uma puxadinha. Não é pra chegar até a borda, deixa esse vãozinho. Tá? Deixa o vãozinho aí. Tá? Aí, aqui, ó, aqui a bordinha eu faço, ó. Desse lado de cá. Esse outro não, tá? Aqui eu também fiz, ó. A bordinha eu passei. Aqui eu passei.
O resto eu deixei, pra ficar mais claro. Depois vocês vão entender, tá? Feito essa parte aqui, eu vou pegar Primeiro eu vou fazer com rústico, porque eu não gosto de... Lembra que eu falei que eu não gosto de com preto diretão? Então, primeiro eu vou escurecer com rústico. Com o rústico na ponta do pincel, eu já vou dar um acabamento aqui na borda, ó. Bem de levinho, ó. Pra deixar mais douradinho. A parte de cima, vocês vão ver que eu achei que foi assar demais o cogumelo. Ele ficou quase queimado, mas ficou bonito. Ó, a gente vem aqui em cima, ó. E passa. Tá vendo que tem uma borda, né? Essa borda aqui que eu deixei, ela é uma borda onde a gente vai trabalhar depois uma iluminação pra parecer que é a beiradinha, tá? Então, daqui pra baixo, você puxa o rústico, pode puxar, tá? Por isso que eu fiz a marcação. Essa aqui eu acho que eu não marquei, mas essa aqui eu risquei, tá? Aí você vem e dá uma puxadinha com essa tinta aqui, ó, pra baixo, ó. Só que aí você esfuma de leve, como se você tivesse com um lápis de cor, ó, você vai de levinho, ó. Mesclando essa cor, tá? Esse lado de cá vai ser mais escuro, então de levinho vem aqui, ó. Aí aqui. Esse lado. Ó, do lado de cá. Tá? Ó, fiz isso. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Esse cantinho de cá aqui, ó. Eu esqueci de fazer, eu vou pegar o siena pra dividir essa parte de cima aqui. Sabe essa partezinha aqui, ó? Tem o topo aqui em cima? Eu esqueci de dividir, ó. Então, já vou aproveitar, já divido ele aqui. Aqui eu vou escurecer um pouquinho desse lado de cá que eu esqueci de fazer. Porque ele tá fazendo uma sombrinha, esse cabinho faz uma sombra aqui nele, ó. No canto. Sombrinha projetada, né? Da parte dele mesmo. Ó, fiz isso aqui. Agora eu vou esperar secar, enquanto isso eu vou fazer o outro aqui do lado. Repetindo a mesma coisa. É igual, tá? Então, eu pego a tinta. Aqui, como eu não dividi, você vai na linha. Você vai só até a linha, tá? Ó. Vai até a linha. E aí, depois você vem e dá uma puxadinha pra baixo e vai esfumando. Vão sempre de levinho. Esse lado aqui é o lado mais escuro. Então, você vem, ó. E dá uma puxadinha a mais. É igual esse lado aqui, ele é mais escuro. Até esqueci de fazer um pouco mais. Era um pouquinho mais pra baixo. Ó, assim, tá? Aqui também. A borda, né, do lado de cá, ó, você vem e faz, ó. Esse lado também, ó. Faz a bordinha aqui, ó. Feito isso, você sombreia do lado de cá. Faz aquela parte de cima que eu esqueci de fazer. Esqueci dos dois lados. Essa divisão aqui, ó. Certo, ó. E aí, eu vou esperar um secar... Ah, tem um negocinho aqui, peraí. Aqui tem mais... aqui parece que tem uma manchinha, como se fosse uma bolinha. Aqui também tem. Lembra que eu falei que eles são bem parecidos, então eles parecem que repetiram o mesmo desenho feito de um lado pro outro. Só inverteu, sabe? Tipo, pegou o mesmo e inverteu. Esse é esse, só invertido o lugar, entendeu? Usado a mesma arte, que eu quero dizer. Ó, aí eu vou dar um acabamento. Lembra que eu falei que com essa cor eu ia aproveitar e usava para dar o acabamento embaixo, na borda. Aí eu faço isso, acho que esse eu já fiz, essa aqui que eu não tinha feito, tá certinho. Aí eu vou esperar secar um pouquinho e a gente vai escurecer mais um pouco com preto. Ó, agora que secou, a gente vai pegar preto. Deixa eu até pegar um pouquinho aqui, deixar tampado o potinho por causa do calor. A tinta tá secando bem rápido hoje. Ó, vou pegar o preto e vou escurecer bem aqui, ó, nessa parte de cima. E aí eu esfumo ele em cima do rústico de uma forma que não fique
muito brigando o degradê, tá? Você vai pôr o preto em cima, mas você arrasta ele de leve sobre o rústico, sem tampar o rústico, pra depois ele chegar suave com a cor do rústico no final, e não com preto. Senão não tem necessidade de eu fazer rústico, sendo que eu ia tampar tudo ele. Eu já poderia ter feito tudo de preto, entendeu? Por isso que eu faço o degradê, ó. Porque aí ele vai saindo do preto e entrando no rústico. E fica mesclado, entendeu? Ó, daí aqui eu faço, né, a borda. Eu escureço aqui essa pontinha, né? Essa parte aqui que eu tava dando acabamento. Eu vou escurecer o preto aqui também, um pouquinho. Desse lado. Continuo e faço a borda do outro lado lá atrás, né? Que a parte de cima ainda é preto. E aí eu faço isso aqui no outro lado também, tá? Deixa aqui, eu faço essa manchinha, eu deixo um pouco mais escura, que ela ficou muito clarinha. Repito o processo para manter igual. Escureço a parte de cima com preto e faço o degradê, assim como eu fiz do outro lado, ó. Preto só em cima, esfumo com cuidado, tiro o excesso do pincel, ó, e agora só faço o degradê sobre o rústico, deixando sempre o rústico terminar o final ali, tá? Sem cobrir totalmente ele. Só o preto é só em cima. Quem finaliza o acabamento é o rústico. Por isso que a gente fez ele antes, tá? Cuidado pra você não tampá-lo. Então, aqui eu faço o preto em cima. E a bordinha, mesma coisa que eu fiz ali, eu faço do lado de cá, ó. Repetir o processo, ó. Que é igual. Ó, tá vendo? Agora, eu vou pegar o branco com muito cuidado. E a gente vai trabalhar ele aqui, tá? O branco eu pego e faço aqui, ó, o brilho dessa bordinha. Pois que tinha um risquinho lá marcado, ó. E aqui embaixo, entre a parte escura, ó, eu puxo o brilho, ó. Ó. Eu puxo o brilho e tem brilho aqui embaixo, ó. Faço aqui também, aqui atrás, né, um pouco do brilho. Aqui em cima, ó, desse lado. Do lado de cima. Dessa borda. Ó, olha como ele dá volume, né? Olha como já fica bem bacana quando a gente faz esse branco. Repito o processo do lado de cá. Deixa a mesma coisa, ó. Claro que não precisa ser idêntico, né, gente? Porque aqui eu até falei, isso aqui tá espelhado, é igual. Só tá mudado do lado. Mas a gente não precisa, não tem dois cogumelos idênticos igual, né? Então, você não precisa fazer idêntico, não, tá? Só prestar atenção no mesmo lado, né? Que tá fazendo a luz, ó. Passei no preto e tirei a tinta preta, misturou com o branco. Quase, quer dizer, quase não, ele saiu aqui, mas eu consigo arrumar. Ele misturou. Aí saiu misturado igual um cinza na ponta do pincel, junto com o branco. Ó, tá vendo? Aí eu trago aqui, essa iluminação aqui de leve aqui, ó. Em cima dos risquinhos que eu esqueci de fazer aqui, ó, do lado de dentro. E aqui também, ó. E olha só, como dá diferença, né? Fica bem legal. Aí, o que eu posso fazer pra dar mais detalhe? Porque aqui tá meio perdidinho o meu cogumelo, né? Eu vou pegar um pincel de contorno. Eu vou pegar marrom. E do lado de cá, acho que marrom não, vou pegar cerâmica. E do lado de cá, eu vou dar um acabamento nele aqui, ó. Pra ele ficar mais delineado, ó. E aqui também. Só uma parte dele ali que eu tava achando que ele tava sem acabamento, tá? Bom, feito isso aqui, a gente vai agora pro nosso copo. No copo, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar o branco. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa marcação que eu fiz, ó. Vai pegar o branco e de leve aqui, ó. Você vai fazer uma bordinha bem fininha. Até chegar lá em cima. Aqui é fininho, tá? Ele sobe um pouquinho mais grosso, você acompanha o risco. Aqui você vai sair em cima do risco. Ó. Peguei o pincel 522 novinho, ó, porque ele é fininho. Dessa forma eu consigo subir fininho, tá? Vai pintar toda essa parte aqui embaixo onde eu deixei a marcação.
e a parte do chopp ali da espuma, tá? Então, você vai pintar tudo isso com o branco. Agora que a gente fez o preenchimento do branco, nós vamos para a parte de dentro do copo, do líquido, né, do chopp. Você vai pegar, primeiro, você vai pegar siena natural, né, a gente tem ele aqui, ó, deixa eu até pegar para vocês verem, ó, a gente tem ele aqui, só que a gente tem que trabalhar um pouquinho misturado, tá? E com qual cor? A gente vai trabalhar um pouquinho de amarelo ouro aqui por baixo também, tá? Então vamos lá, são muitas camadas, são muitas cores, tá? Então a gente presta atenção sempre olhando para a foto. Eu vou pegar aqui um pouquinho do meu amarelo ouro, vou trabalhar aqui embaixo, ó, dessa parte, aqui onde bate bastante luz do líquido na lateral dele. Aqui também pega bastante luz, por isso que é mais claro. Então, sempre onde tá pegando aqui, no caso de baixo, né, dessa imagem, a gente consegue ver, né, ó, consegue ver que é mais claro embaixo, né. Então, aí eu pego um pouquinho agora do meu siena, misturo aqui de leve, fazendo um movimento circular, tá? Vou pegar um pouquinho de branco também já pra clarear aqui, ó. Deixa eu pegar branco. Ó. Aqui eu deixo mais claro. Então, dou uma esfregadinha aqui, ó. Nessa lateral. Tá? E um pouquinho aqui embaixo. Tem que ser meio que... Aqui a gente precisa ir mesclando, tá? Nessa parte sim, tá? Lembra que eu gosto de pintar e depois ir misturando por cima. Mas aqui eu preciso já ir fazendo, tá? Então, ó. Peguei caramelo. Entrei aqui, ó. Misturando perto do siena. Aí eu vou subir aqui misturando. Eu vou esfumar aqui, ó. Aqui eu vou esfumar fazendo um degradê, tá? Vocês vão entender por quê. Aqui na lateral eu subo um pouco mais, ó. Esse lado de cá. Eu posso subir misturando um pouquinho do caramelo no meu amarelo. Eu pego ele aqui, ó. E deixo ele aqui do lado do meu amarelo, ó. Pra eu subir aqui, ó. Essa lateral. De leve. Agora, eu vou pegar isso aqui, preto, e eu vou esfumar aqui, ó. Ó, de leve aqui eu esfumo, misturando no meu caramelo aqui, ó. E aqui você tem que tomar cuidado pra você não deixar buraquinho, tá? Na hora de preencher isso aqui. Porque a gente tá esfumando e acaba que a gente, quando a gente faz isso, tem que tomar cuidado porque a gente deixa, às vezes, uns buraquinhos. Ó, tá? Fiz isso aqui, ó, eu desci aqui mais um pouquinho pra cá. Aqui, ó, tenho que comparar. Tá vendo que aqui tá mais claro? Só que eu tenho que lembrar também que é foto, né? Foto, ela clareia mais, depois eu pego o tecido. Mas aqui pra lá é só preto, ó. Então eu tenho que preencher muito bem, tá? Ó, aqui eu já fiz um pouquinho, ó, esse lado de cá, ó. Eu fiz aqui, que tem essa marcação. Aqui eu já fiz o esfumado descendo, né? De leve. Aí agora pra cima aqui é só escurecer. Aí eu vou de preto preenchendo tudo. Então, tem que tomar cuidado pra você não deixar buraquinho, porque o preto engana. Na hora que a gente tá preenchendo, a gente parece que tá tudo bem preenchido, quando você vai olhar, ficou falhado. Então, presta atenção pra você não deixar falha. E aí você vai preencher tudo. Primeira cor agora que você vai usar depois que a gente já fez isso aqui, tá? Nós vamos usar o cinza chumbo pra gente começar a desenhar os detalhes que tem aqui na parte de baixo do vidro. Ó, eu deixei a marcação pra vocês no risco, então você vai acompanhar tanto a foto quanto essa marcação. Então você vem, ó, de levinho, pincelzinho menor que você tiver aí, faz aqui essa parte de baixo aqui. Ó, aqui eu marquei pra você fazer isso aqui e puxar pra cá, e depois tem um vão, tá? É pra você deixar o vão mesmo, ó. Então você vem, puxa essa sombrinha pra cá, faz esse vãozinho que tá marcado aqui, deixa o vão, aí depois você puxa pra frente, faz aqui, ó, abre pra cá, descendo. Tem que prestar atenção porque eu desenhei pra vocês pra ficar mais fácil, até por conta da foto, e também pra você poder ter o risco pra você não se perder, ó. Então eu marquei ali esse detalhe, tá? Agora a gente vem aqui, tem um risquinho que eu fiz aqui, você faz também, e tem um menorzinho em cima. Tem alguns que eu não fiz, tá? Eu marquei os mais fortes, tá bom? E então também precisa acompanhar a foto pra você não se perder. Aqui eu marquei, aí desse aqui tem o vão, você vem aqui, faz esse risco aqui vindo por baixo,
E depois a gente vai escurecer várias partes dele com preto, tá? Primeiro é o cinza, tá bom? Aí, você vai fazer o quê? Eu vou pegar um pouquinho e diluir a tinta com água mesmo ou com Fashion Color incolor, tá? O que você vai fazer agora? Você vai pegar um pouquinho do cinza diluído. Deixa eu ver se não tem pelinho no meu pincel. E você vai dar acabamento do lado de fora aqui, ó. Da onde a gente passou o nosso branco, não esquece de dar acabamento. Só pra gente separar isso aqui do fundo do tecido. Pra ele aparecer, destacar aqui, tá? Faz na parte de baixo também, ó. E pra disfarçar o carbono também, que nem no meu caso tá aparecendo bastante o carbono. Então isso aqui disfarça também o meu carbono, não quero que apareça, ó. Então isso aqui também me ajuda a disfarçar o carbono, tá? Aí, aqui em cima, de levinho eu vou fazer, porque é a borda, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Bem suave, tá? O de baixo é a bordinha do copo. Vou fazer aqui a lateral de leve também, ó. Tá? Feito isso aqui, agora a gente vai escurecer com preto. Vamos lá. Eu vou tentar dar um zoom aqui, mudar aqui a posição, pra deixar mais perto, porque a gente vai ter bastante coisa com preto, tá? Preto bem na pontinha. Eu já tenho acabamento aqui, já vou aproveitar, ó. Aqui embaixo, eu já vou dar uns acabamentos aqui do lado, ó. Tá? Então, vai ter uns acabamentos aqui. Desse lado de cá. Ó, tem acabamento aqui. Tá? Aqui na borda tem um pouco, ó. Vou escurecer um pouquinho. Alguns lugares que eu vou vendo que faltou escurecer, né? A gente vai dar uma arrumadinha. Agora eu vou descer aqui embaixo e escurecer esses. Lembra que eu falei que a gente ia mexer em alguns pontos aqui? Pego o preto na pontinha. E vou escurecer em algumas partes aqui da parte do vidro aqui embaixo, ó. Aqui eu acho que eu vou ter que escurecer um pouco mais. Aqui um pouquinho. Essa parte embaixo. Esse risco aqui embaixo. São detalhes que a gente vai prestando atenção. E um tempo atrás eu tirei foto de um copo e comecei a ver, nossa, quando você tira a foto e começa a olhar, você vê todos esses detalhes aqui na parte de baixo do vidro. É interessante, que são coisas que a gente não presta atenção no dia a dia. Mas quando você para olhar o todo, na hora de pintar, é muito legal você observar. Já pintei com colher também, eu fiquei olhando assim, nossa, você enxerga um monte de reflexo na colher, é muito legal, gente. Façam essa experiência de pegar um objeto que vocês acham legal aí na casa de vocês e começa a pintar. Só olhando ele, fotografa ele, deixa numa posição que você gosta e depois você pinta ele pra fazer um 3D. É muito legal. Ó, seguinte, feito isso aqui, agora eu vou tirar o zoom só pra vocês verem, ó, tá vendo? Agora a gente vai dar a luz no copo. Ah, mas antes de eu mexer isso, eu esqueci de fazer a espuma. A gente tem que colocar um pouquinho de siena natural nessa espuma do chopp. Então você pega um pouquinho de siena e aqui bem nessa área aqui, ó, você vem, trabalha um esfumado aqui desse lado, fazendo movimentos circular, tá? Ó, movimentinho circular. Eu acho que eu exagerei um pouco aqui na tinta, vou tirar o excesso. Ah, como que faz pra consertar quando a gente exagera? Pega o branco no pincel, tá? E o pincel tem que estar limpo e eu não limpei. E aí você espalha aqui pra amenizar um pouco onde você fez demais, entendeu? No caso aqui eu coloquei muito, aí eu pego o branco e conserto, tá? Aí eu tiro o excesso. Passando o meu branco por cima, tá? Ó, então, é pouca tinta. Só aqui que vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui de leve, eu venho um pouco... Como que é esse leve? É mão leve? Aqui eu pesei, você viu como marcou? Tem isso também, tem que prestar atenção no peso da mão. Ó, aqui um pouquinho. Aqui vai ficar claro, tá? Em cima eu vou pegar bem quase nada, só um pouquinho de nada, assim, só pra falar que não tem. Mas quase que não tem mesmo. Feito isso, agora eu vou pegar o branco. E o branco eu vou fazer a iluminação, tá? Cuidado com a iluminação, porque é pouca, tá? Tem que tomar cuidado pra não exagerar. Ó, eu pego ela aqui, pouca tinta no pincel. Trabalho nessa área aqui, ó, esfumando. Aí eu venho pra cá. Trabalho bem de leve. Pego um pouquinho, faço aqui desse aqui também, ó. Aqui embaixo eu já pego e deixo um pouquinho, ó. Aqui eu vou deixar um brilho, bem aqui do lado desse pretinho que eu fiz aqui, ó. Nossa, a tinta tá secando na ponta do pincel, gente.
Como que pode? O calor. Eu abri esse potinho esses dias. Só de eu ficar abrindo e fechando ele, minha tinta já engrossou. No caso do calor desses dias, ó. Aí eu coloco aqui, porque tem que ficar mais claro. Desse lado de cá também, ó, vai ter um pouco de luz aqui. Por enquanto eu faço pouco, tá? Porque depois eu vou escurecer, ó. Aí eu pego mais um pouquinho e aí eu começo a deixar mais forte, ó. Com batidinhas aqui eu coloco por cima de leve, tá? Ó, aqui eu ia deixar mais claro também um pouco. Aqui tem uma luz bem forte aqui. E aqui eu deixo mais levinho. Ó, em alguns pontos eu faço bem suave, ó. Ele não quer que fique tão forte, a imagem tá mais clara, então você tem que tomar cuidado. Tem pontos que a luz tá brigando, assim, gritando, né? Aí tem pontos que não, tem pontos que ela tá mais suave. Então, aí eu tenho que tomar cuidado pra eu não carregar. Ó, tá vendo? E olha só como que fica muito legal o efeito que dá, né? Dá um efeito bacana. Eu vou dar um acabamento aqui embaixo que eu não tinha visto. Tinha uma partezinha que aqui o preto ele fecha aqui, ó. Bem aqui nesse pedacinho. Coisa mínima, mas é aquela bem assim que não pode deixar faltar um negócio que já viu que tava errado e tem que arrumar. Agora é o seguinte, a gente vai fazer sombra projetada, mas para quem quiser pintar uma mesa, colocar um extenso aqui atrás, fica aí a seu gosto, né? Na própria imagem, se eu não me engano, tem uma mesa, aparece um pouquinho, ó, não aparece toda, ó, bem clarinha. Eu vou preferir fazer sombra projetada, tá? E a minha sombra, ela parte como tá aqui, tá tudo pra esquerda. Então tem que prestar atenção nisso, tá bom? Então vamos lá pra sombra. Eu já comecei a fazer um pouquinho aqui, só pra vocês verem a diferença que dá quando você faz a sombra projetada. Olha só como salta o desenho, né? Então, eu fiz ela toda pra direita, não lembro se eu falei pra esquerda. Se eu falei pra esquerda, eu errei, então é pra direita, tá? Eu vou pegar um pouco de cinza chumbo e é pouco mesmo, porque eu vou trabalhando no cantinho e aí eu dou essa inclinada no meu pincel para que a costinha, a costa que eu falei, esse restante dele aqui, tá? Comece a esfumar o restante da tinta. Dessa forma eu consigo um degradê perfeito sem marcar. E aí a minha mão tem que estar bem suave também, tá? Então, ó, eu vou seguindo pra cá, pego novamente a tinta só na ponta, porque a ponta tem que ser mais escura, embaixo do prato, né, tem que ser mais escuro. Aí de leve agora eu vou fazendo o degradê, deixando assim mais suave nessa faixa, tá? Seguindo aqui o sentido dessa. Quando chegar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de leve para não deixar marcado. Eu não posso deixar marcado, senão fica feio, ó. Quando chegar aqui, aí eu puxo pra cá. Ó, bem suave. Ó, aí eu faço assim, tá? Vai acompanhando aí pra você ver a diferença que dá. Aí de leve eu venho fazendo aqui o restante do esfumado, ó. Certo, ó? Olha que legal. Vou fazer também aqui, ó, embaixo do copo. Sempre acompanhando o lado, né? Prestando atenção que lado que tá. Aqui, a minha sombra, ela não tem reflexo, eu tô fazendo só a sombra mesmo. Se eu tivesse o objeto, eu conseguiria fazer uma sombra certinha, mas como o tecido ele não tem a sombra, é eu que tô fazendo a sombra. Lá não tem sombra, é eu que decidi fazer, tá? Por isso que eu falei, você pode optar por fazer uma mesa e colocar stencil, se você tiver aqueles stencil com tema de churrasco, né, essas coisas assim, fica super legal. Eu não tenho, tá, gente? Então, vou ver se eu consigo achar, né, se algum lugar tem pra vender, mas aqui na minha cidade eu não acho. Porque eu queria colocar uma faixa aqui, porém eu não tenho. Então, eu vou me virar com o que eu tenho aqui. Que no caso agora é a sombra e depois eu vou costurar, eu vou colocar o tecido pra combinar. Então, eu vou costurar o tecido barrado dele, vai ficar bem legal. E vai ficar bem bacana, tá? Mas aqui eu tenho que achar um dia que eu vou conseguir fazer essa parte da costura. Tá bem corrido aqui por esses dias, mas eu vou costurar pra combinar. Então, se você tiver, você pode colocar, que vai ficar muito legal. Se você tiver stencil, quiser fazer o restante da pintura complementar aí, né? Vai ficar muito, muito bacana. Aí não esquece de me marcar no Instagram se você fizer, né? Marca eu lá, que eu adoro compartilhar nos stories, tá?
marca lá nos stories, porque quando vocês me marcam nos stories, eu sempre compartilho, tá? Então, sempre me marquem nos stories quando vocês querem que eu veja. Ó, tá vendo? Olha só que bacana que fica. Fica muito legal. Aí eu posso estar assinando. Deixa eu ver onde que tá a minha caneta. Eu vou assinar aqui embaixo, ó. E tá pronto. Porque eu vou deixar assim, tá? Mas aí, se você quiser fazer, me mostra depois como que ficou o seu. Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês façam também e me marquem, que eu vou adorar ver. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui e ativar o sininho para você receber aviso de sempre que eu postar uma aula para vocês. O risco vai estar no meu Instagram, vai aparecer aqui lá na bio do perfil no canal Prica Dicas de Conteúdo, que esse canal é dentro do meu Instagram, tá? Então, se você precisa do risco, corre lá. Ou também você pode entrar no nosso grupo VIP. O grupo VIP do WhatsApp vai estar o link no comentário fixado para você. Não é na descrição do vídeo, vai estar nos comentários fixados aí para você clicar no link e entrar. A gente posta sempre o risco lá. A gente vai, conforme passa alguns dias, a gente posta os riscos novamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.